RFI Convida. Silvano Mendes. A corrupção esteve entre as palavras mais citadas em 2016 no Brasil. Tema de debates acalorados, o assunto entrou para a universidade e virou tema de reflexão entre vários pesquisadores. Um desses teóricos é o cientista político brasileiro Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, que a RFI convida hoje aqui em nossos estúdios. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Você está aqui em Paris para dar uma conferência intitulada Corrupção e Crise Política no Brasil. Esse evento é organizado em parceria com o Instituto de Ciências Políticas de Paris, Sciences Po, e também conta com pesquisadores de vários países, cada um mostrando um pouco a sua realidade política. A corrupção é algo mundial ou é uma particularidade, uma especificidade brasileira? A corrupção é um fenômeno geral, né, da política ou da organização do Estado no mundo inteiro, mas evidentemente que a sua incidência é maior ou menor nos diferentes países, né? O Brasil hoje ele se destaca por dois motivos. Um, por uma incidência muito grande da corrupção, especialmente um escândalo muito grande de corrupção, conhecido como o Petrolão. Mas, em segundo lugar, porque esse escândalo, pode ser considerado similar a outros, como o da Siemens, por exemplo, na Alemanha, alguns anos atrás, né? Diferentemente dos outros casos, ele levou a uma forte crise política. E em uma entrevista no ano passado, você disse que a saída da crise brasileira está na política e não na justiça. Quando a gente vê o número de políticos brasileiros, de praticamente todos os partidos e tendências envolvidos em escândalos de corrupção, a justiça não teria que fazer primeiro uma limpeza para que a política funcione? Essa pode ser, na verdade, uma expectativa, eu até diria que essa é uma expectativa que largos setores da sociedade brasileira têm, mas, na verdade, ela é uma falsa expectativa. Por quê? Porque, na verdade, nós temos, vamos dizer, um desequilíbrio no funcionamento das diferentes instituições no Brasil. Então, a presidência do Brasil, que sempre, como aqui na França, foi uma instituição muito forte, está extremamente enfraquecida. O Congresso Nacional está muito enfraquecido e o Judiciário foi se fortalecendo. Isso criou expectativas. O problema é que, no mesmo momento que o Judiciário se fortalece, ele cria novos problemas que dificultam a saída da crise. Por exemplo, no final do ano passado, um projeto importante de combate à corrupção, mas que também acabou envolvendo abusos de poder, do Poder Judiciário, e esses abusos existem de fato, acabou sendo vetado pelo Poder Judiciário. Então, o que acontece? O Judiciário desequilibra a estrutura de poderes em uma direção só, e com isso ele também dificulta a saída da crise. E fala-se muito de um certo corporativismo do Ministério Público, essa autonomia do Judiciário que pode ser vista como um obstáculo, na sua opinião? Um dos fenômenos brasileiros desde 1988 é o fortalecimento do Ministério Público e sua autonomia e também o fortalecimento do Poder Judicial. O problema é que essa autonomia, que é muito boa no sentido, vamos dizer, de checar o sistema político, coibir abusos, ela também está sendo usada para criar privilégios no interior do Ministério Público e do Poder Judicial, né? Então, esse é um dos outros problemas que o Brasil tem que enfrentar hoje. E começa na semana que vem, em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, esse grande encontro dos principais atores da economia do planeta. O Brasil vai ser representado pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot, que vai falar sobre o combate à corrupção. A escolha desse tema mostra que a comunidade internacional está interessada nesse aspecto do Brasil? Ou, na sua opinião, é apenas uma tentativa de tranquilizar os mercados e os investidores, dizendo que algo está sendo feito no país? Olha, surpreende, né, que o representante do Brasil seja o Janot, porque, na verdade, a retomada da economia brasileira depende de ações concretas do Estado, né? Esse é um dos problemas, né? Ontem, por exemplo, para citar um exemplo parecido, né, num acordo sobre as finanças públicas do Estado do Rio, que é um assunto entre o Executivo Federal e o Estadual, o Temer foi quase como um office boy pedir a assinatura da Carmen Lúcia, presidente do STF, né? Então, esse é um problema, né? O bom do Ministério Público é que ele seja uma instituição de controle,
não uma instituição de soberana, não uma instituição de soberania forte. Quando esses papéis se invertem, dificilmente nós vamos encontrar uma saída democrática e positiva para a crise. E justamente falando de democracia, você publicou em 2016, no ano passado, um livro intitulado Impasses da Democracia no Brasil. Isso foi antes do afastamento da presidente Dilma Rousseff, da presidente brasileira, e antes dos anúncios das primeiras medidas do presidente Michel Temer. Quais eram os impasses apontados no livro e esses impasses continuam sendo os mesmos hoje ou houve avanços? Olha, o livro aponta diferentes tipos de impasse, em especial os impasses do presidencialismo de coalizão, ou seja, dessas grandes coalizões, né, através das quais o Brasil é governado. Ele aponta o impasse da questão da justiça e do fortalecimento do judiciário, apontando já isso que a gente discutiu, né, de que não é possível, não existe saída judicial para a crise, né? E o livro também mostra que combater a corrupção é importante, mas é preciso uma saída da corrupção que permita ao Estado brasileiro voltar a funcionar, especialmente voltar a investir na área de infraestrutura e energia tão afetadas pela crise. Então eu diria que todos esses impasses se aprofundaram. Ou seja, a situação não melhorou, mas ela se tornou mais complexa, na sua opinião? A situação é mais complexa porque, por um lado, nós temos até um presidente, e a gente pode criticar o Temer em muitas coisas, menos no fato de que ele, de fato, é capaz de construir maiorias no Congresso Nacional, né? Então, o presidente tem essa capacidade, mas essa construção é uma construção custosa. Custosa para o Estado brasileiro, né? Seja na sua na ineficiência administrativa que ela produz, mas ela também é extremamente custosa no que diz respeito aos tipos de acordo que o presidente tem que fazer para conseguir esse apoio no Congresso. Tá certo, então, quer dizer, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Obrigado, Leonardo Avritzer, pela presença aqui. Eu lembro que você é cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês.